Está chegando ao final da primeira temporada do Subúrbio Podcast, que tem como tema as eleições. Me chamo Átila, represento o Projeto Subúrbio. Estou aqui com a minha colega Nayara Oliveira. Ei, gente. E hoje a gente recebe Irine Lopes, que está concorrendo à reeleição de deputado estadual. Olá. Tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda, Irine. Eu agradeço muito a vocês, Átila e Nayara, a oportunidade da gente conversar aqui um pouco. Certo. Bom, gente, vamos conhecer um pouquinho da Irine, né? Irine é filha de um pai grego, passou sua infância em Lima Duarte, em Minas Gerais, se casou com Flávio Lopes, com quem teve 3 filhos, Flávia, Nicolas e Carolina, que é casada e mãe de Cristal e Ares. Ainda jovem, Irine mudou para o Espírito Santo com sua família. Foi deputada federal por 3 mandatos seguidos, de 2003 a 2015. De 2011 a 2012, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, foi ministra e comandou a Secretaria de Políticas para Mulheres, com status de ministério. Na Assembleia Legislativa, está em seu primeiro mandato, eleita em 2018, com 18.349 votos. E agora busca sua reeleição. Bom, Irine, é uma trajetória muito grande, né? E acho que eu queria começar falando sobre a reeleição. Como é que está sendo para você, depois de uma trajetória tão grande, novamente ainda manter aquecido o combustível, o fôlego, o desejo de se reeleger como deputada estadual mais uma vez? Bom, a política é uma questão central na vida da gente. Não existe nada sem políticas. Eu aprendi isso com meu pai, eu me sinto muito bem fazendo política. Eu acho que é um pouco a minha... É o que eu vim fazer aqui nesse planeta, entende? Eu acho que eu vejo um pouco dessa maneira, né? Como uma missão mesmo. E a reeleição, neste momento, para nós, ela é muito desafiadora. Eu quero participar da reconstrução do meu país. Eu fiz parte do projeto que esteve à frente do país de 2002 a 2016, com os 2 governos do presidente Lula e um governo e meio da presidenta Dilma, que foi barbaramente apeada do poder, onde a democracia do nosso país foi sequestrada, né? Os votos dos eleitores não valeram nada. Então, assim, o povo brasileiro perdeu muito, né? E eu fico pensando principalmente na nossa juventude, que viveu um período onde as coisas estavam acontecendo para o bem, crescendo o país. E eu imagino como eles ficam olhando para o futuro e perguntando o que vai ser, né? O que será do nosso futuro? Então, isso me estimula a estar lá e fazer diferente, porque eu fui deputada federal no período em que esses governos da Dilma e do Lula foram executados, e agora eu vejo quanto é diferente ser deputada estadual, porque a deputada estadual ela está muito mais próxima. E nós, quando estávamos lá no governo, a gente achava que o fato de acertar na política pública era o suficiente para que as pessoas falassem, não, o Brasil efetivamente está mudando. Mas não é assim. Então, aqui, como deputada estadual, eu posso ter um contato maior com os movimentos sociais, eu posso conversar mais com as comunidades, eu posso conversar mais com as tribos, certo? Com as diversas, com os diversos setores que têm as suas especificidades, que têm as suas demandas próprias. E esse desafio é que me leva a pensar numa reeleição e a trabalhar bastante para essa reeleição. Massa. E você foi ministra do governo Dilma. Fala pra gente como é que ocorreu o convite e os desafios, né,
de estar passando por esse processo de impeachment e, ao mesmo tempo, tendo que ser ministra, que foi ministra das Políticas para as Mulheres. Bom, eu tive a honra de ser convidada pela presidenta Dilma, que é uma mulher a quem eu respeito profundamente. É muito lamentável que no mundo todo, isso não é um fenômeno exclusivamente no Brasil, mas no Brasil a presença das mulheres na política é muito baixa. E a gente conseguir eleger uma mulher, e ainda mais uma mulher assim tão rica de ideias, de opiniões, de competência, meu anel caiu, de competência como a presidenta Dilma. Então, assim, para mim foi uma honra, embora eu deva confessar que no primeiro momento eu não aceitei, porque eu tinha um desejo de executar o meu mandato, né? Eu estava eleita para um mandato de deputada federal e quando a gente se elege, a gente assume uma série de compromissos com temas, índios, direitos humanos, negritude, né? Mulheres, meio ambiente, LGBTQIA+. Você vai assumindo uma série de compromissos que depois, durante o mandato, você acaba, vamos dizer, propondo, articulando, que é o papel do parlamentar. Então, eu queria continuar no parlamento, eu não queria ir para o executivo. Mas a terceira vez que a presidenta Dilma me convidou, eu não tive como escapar, certo? A terceira vez? Eu falei, eu tive a coragem de falar não 2 vezes para ela. Não é para qualquer uma, né? Ela ficou muito chateada e tal, mas depois ela me deu uma dura mesmo e falou, eu não vou aceitar não como resposta. Então, eu fui e foi uma experiência fantástica, porque nos nossos governos, nós demos o presidente Lula e a presidenta Dilma, eles deram condições para que a gente pudesse construir políticas, certo? Assim, porque para você estar num papel executivo, você tem que ter o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, que são os executivos, ele tem que te dar condição. E a Dilma deu condições. Como o Lula havia dado, a Dilma deu condições. Na minha gestão, nós implementamos um programa novo, que já tinha o programa de enfrentamento à violência, já tinha um programa que trabalhava dentro da grade curricular o estudo sobre as diferenças de gênero e que é necessário ter respeito, né, ter equidade. Ou seja, nós temos que ser tratadas com igualdade. Eu não sou nem melhor nem pior que um homem, eu sou igual nos meus direitos. Eu sou diferente fisicamente, biologicamente, né? Agora, eu sou tão inteligente quanto, eu tenho tanta capacidade quanto, e eu tenho tanto direito quanto um homem de, dentro do mundo profissional, dentro do mundo pessoal, assumir e fazer as escolhas que eu quiser e ter o Estado garantindo que eu possa chegar onde eu quero chegar, com programas e com orçamentos. Então, assim, nosso mandato foi muito marcado pela presença das mulheres no mundo do trabalho. E igualdade. Por exemplo, foi no meu mandato de ministra que nós conseguimos aprovar, junto com a Organização Internacional do Trabalho, nós conseguimos aprovar a lei que tirava da Constituição brasileira um textinho que considerava trabalhadoras e trabalhadores domésticos como não trabalhadores, certo? Uhum. É um negócio meio próximo da escravidão, né? Você trabalha, mas você não é considerado trabalhador. Então, assim, direito a férias, 13º, né? Reajuste salarial,
horário de trabalho, né? Não é aquele negócio de domingo a domingo. E, sabe, assim... Então, assim, nós conseguimos essa... E em 2013, quando teve aquelas manifestações contra os nossos governos, essa questão do que ficou conhecido como PEC das domésticas, assim, as madames que iam para a rua iam para nos criticar mesmo, né? Aquelas grandes manifestações, porque nós conseguimos aprovar uma legislação que dava a 7.800.000 pessoas no Brasil são trabalhadores domésticos. Desses 7.800.000, 98% são mulheres, 2% são homens. Piscineiro, jardineiro, garçom, mordomo, essas coisas assim, que não estão muito no nosso dia a dia, que a nossa vida é muito mais simples, mas está na vida de outras pessoas. Então, nós... E dessas, mais de 60% negras. Certo? Negras. Então, assim... Foi um salto, assim, eu acho que do ponto de vista de conquista de direito, para mim é uma coisa assim, inesquecível. Eu tenho muita honra de ter estado ali naquele momento, né? Além de termos trabalhado o programa da equidade de gênero, numa parceria, como eu disse, com a ONU, né? A OIT faz parte da ONU, nós, naquele tempo, não tinha ONU Mulheres ainda, a gente trabalhava com a CEDAW, e nós conseguimos criar assim, muitas... Nós já estávamos num processo, se não fosse a interrupção do golpe de 2016, nós já estaríamos muito mais avançadas para as mulheres conseguirem entrar, né, o que nós chamamos de acesso ao mundo do trabalho. Então, assim, você tem o mesmo diploma, mas quando chega na hora da entrevista, o cara passa, você não passa, tá certo? Vocês vão juntos até enquanto os papéis são iguais. Depois, na entrevista, você não consegue. Aí você vai, você entra. Você nunca vira chefe. Nunca vira chefe. Sempre a pessoa... O homem vira chefe, vira diretor, vira subdiretor, vira presidente da empresa ou mesmo do órgão público. Aí depois você consegue chegar ao mesmo patamar que ele, mas você ganha 30% a menos do que ele para fazer a mesma coisa. Então, assim, nós conseguimos aprovar, no meu mandato, o programa de equidade de gênero e conseguimos ampliar o orçamento nós conseguimos ampliar o orçamento da ESPM, né, do Ministério de Política para as Mulheres. E mais, nós fizemos, eu acho, nesse período, uma coisa que eu acho fundamental, é a questão do rapto, do tráfico de mulheres, do tráfico de pessoas, que é muito forte, e do tráfico de mulheres. E mulheres que vão depois, pessoas, de uma forma geral, e mulheres em especial, que vão trabalhar no trabalho escravo. Geralmente, trabalho ligado a trabalho sexual, escravo. Então, nós conseguimos fazer nós conseguimos um acordo com Portugal, Espanha e Itália para devolver as nossas mulheres, tá certo? Então, assim, nós conseguimos trazer de volta para o Brasil muitas mulheres que estavam escravizadas nesses espaços. Não conseguimos trazer as mulheres que eram mães, porque elas não podiam trazer seus filhos, já que seus filhos nasceram lá e eles não eram cidadãos brasileiros. Então, assim, foi desafiador, mas foi tudo muito... Deu para fazer muita coisa, foi muito bom, foi muito bom. Agora, tudo isso, Irine, só foi possível porque a Secretaria de Mulheres, ela deixou de ser uma secretaria nomeada como Secretaria Especial, né? E isso só foi possível a partir do governo Lula.
Então, conta um pouco pra gente que diferença faz apenas esse nominho, né? Que não altera só o título, a nomenclatura, mas altera uma série de... um método de funcionamento, né? E uma série de possibilidades ou impossibilidades. Especial, quando você tem uma secretaria especial, ou na presidência da República, ou num governo de Estado, a palavra especial, ela tira o poder de execução. Você não pode executar programas e nem tem orçamento. Você funciona mais como uma consultoria, certo? Assim, você fala com o presidente ou com o governador, governadora, presidenta. Você fala, olha, achamos que essa área, por exemplo, essa área do feminicídio está muito forte, é preciso fazer alguma coisa, então leve esse problema, temos aqui uma proposta, levem para o Ministério da Justiça. Isso é uma secretaria especial. Uma secretaria que não é especial, ela mesmo faz o programa, ela vai lá, vai batalhar para ter o orçamento e ela vai fazer os convênios ou os pactos necessários com os governos estaduais e com os governos municipais. Como nós tínhamos antes do atual desgoverno que está o Brasil, nós tínhamos a Rede Nacional de Proteção às Mulheres que são vítimas de violência, entendeu? Então, assim, você tem autonomia. Você tem autonomia para propor e para gerenciar programas e tem autonomia para executar o seu orçamento. Isso ocorre no governo do Lula. A partir do governo do Lula até o golpe de 16. Ok. E você fala um pouco sobre como isso impacta, né, na vida social. Um bom exemplo é o que acontece com as delegacias das mulheres, que nesse governo foram exterminadas, se eu não me engano. Hoje, você vai para o mesmo local, se você é uma mulher e sofre um abuso sexual, você vai para o mesmo lugar como se você fosse assaltado e perdesse um bem. É mais ou menos por aí? É bem por aí, Átila. Olha só, quando a gente tem programa e recurso, porque também não adianta você ter só programa, é belíssimo. Você tem que ter orçamento, você tem que ter dinheiro para você executar. Condições de executar, inclusive, né? Exatamente, porque senão vira propaganda, tá certo? Você tem que ter uma coisa para valer. Você tem que ter uma política para valer. E você tem que ter condições de fazer isso. Não tem como tocar política sem orçamento. Então, o que nós, no nosso tempo, o que nós podemos fazer? Nós podemos estabelecer. Quando eu cheguei ao Ministério, havia já um pacto com praticamente todos os governos, mas ele estava defasado. Ele tinha sido feito já por ministras que me antecederam, mas a política foi muito rápida, então a gente tinha muita vontade de andar com muita rapidez para melhorar as condições. Todos vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aqui sabem o que é a violência doméstica. Mesmo que vocês não tenham vivido num ambiente de violência doméstica, vocês tiveram um parente, vocês viram na TV, todo mundo sabe o que é violência doméstica e a violência de gênero, a violência contra a mulher. Então, a gente... é muito alta, né? Aqui no Espírito Santo é alta, é altíssima. Agora, o que dói mais, Átila, é que o Brasil é o 5º país com o maior número de violência contra mulheres. E feminicídio. Ou seja, é aquela violência que começa com um grito, depois um palavrão, depois uma sacudida, depois uma surra, depois uma agressão com alguma arma, até chegar à morte, tá certo? Ao homicídio mesmo.
Então, assim, isso é muito triste para nós. Então, naquele período que eu estava lá, nós fizemos uma repactuação. Nós fomos em todos os estados e eu deixei a repactuação feita em todos os estados. Todos. Não teve nenhum que eu não tenha ido e conversado e acertado com governadores e governadoras. Então, a gente tinha como enviar recursos para criar as delegacias especializadas, né? O DEPEN, que é a Secretaria de Mulheres. O que diferencia? As pessoas, primeiro, que tem um número maior de mulheres nessas delegacias para receber a vítima, tá certo? Então, assim, uma mulher tem sempre muito mais sensibilidade. E quem está ali tem acesso a todo um equipamento de proteção mesmo com aquela mulher que foi violentada, né? Você põe-se no lugar da mulher. Ela chega lá, descabelada, com a roupa rasgada, sangrando, não sabe se vai poder voltar para casa, se não vai, se vai ter que ir para uma casa-abrigo. Às vezes ela vem com todas as suas crianças, às vezes uma das crianças ficou para trás. Às vezes ela vem com o dinheiro único da passagem para chegar na delegacia. Então, assim, ela chega toda machucada. Ela chega machucada fisicamente, ela chega machucada psicologicamente, ela chega humilhada. Então, assim, você tem que ter pessoas preparadas para acolher aquela mulher, ouvir toda a sua situação e imediatamente tomar as providências necessárias, né? Você vai fazer uma medida protetiva para o agressor não chegar mais perto daquela mulher. Você vai ver se é o caso daquela mulher ir para a casa de um familiar ou se ela tem que ir para uma casa-abrigo. Então, assim, nada disso cai do céu. Nem delegacia, nem varas especializadas no judiciário, nem casas-abrigo. Tudo isso precisa de dinheiro para ser construído, tá certo? E aí você pensa assim, eu sempre usei uma frase que eu acho que é bem simbólica. Na cidade, você abre a janela e grita socorro. Agora, na roça, o vizinho mais próximo mora a 1,5 km. Não adianta você abrir a janela e gritar socorro. Então, tem que ter delegacias em todos esses lugares, coisa que a gente não conseguiu até hoje, principalmente depois que acabaram com os programas. Então, a rede funciona muito mais hoje, em alguns estados, pelo esforço dos próprios governos estaduais e, em alguns municípios, pelo esforço do próprio município e pelo movimento de mulheres, os diversos movimentos de mulheres, né? Tem vários, tem o Fórum das Mulheres, tem o Levante Feminista, tem o Movimento das Mulheres Negras. Então, assim, sempre lembrando que em toda a agressão as mulheres negras são maioria. Sempre tem que levar o recorte de raça, a questão de raça em consideração. Então, assim, quando eu fui ministra, o atual governador era governador na época, ele fez a repactuação, nós fizemos a construção de um plano local, nós fizemos repasse de recursos. O governador que sucedeu, o governador Paulo Artung, as delegacias especiais deixaram de ser especiais e passaram a ser delegacias que atendem qualquer caso, entendeu? Que efeito que isso tem, Irine, na prática? Na prática? Na prática, o que você tem é uma vítima toda esfolada, toda lascada, como eu falei aqui agora, e aí o policial recebe... não apanhou à toa, não. Alguma coisa você fez. O que você fez para ter apanhado? Exatamente. Né? Não, à toa não apanhou. Você fez alguma coisa. Sim. Você estava andando com macho. Você estava na casa de não sei quem. Você não fez a comida.
Entendeu? Assim, o efeito na prática é esse. O que a gente tem, de fato, hoje garantido é a perpetuação dessas violências e do constrangimento, né? Exato. Porque essa vítima vai chegar até o espaço procurando algum tipo de recurso e acolhimento e o que vai ter é a perpetuação de mais violência e de constrangimento, né? Exatamente. Então, assim, atualmente, nós temos algumas delegacias funcionando. São Mateus, aqui em Vitória, aqui na Grande Vitória, mas, gente, saiu de Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, São Mateus e Cachoeiro, acabou. E a gente tá falando de um país inteiro, né? A gente tá falando só... Aqui no estado é o que tem, entendeu? E assim mesmo é uma delegacia. Você pega um município imenso como Vila Velha, entendeu? Como é que é isso? A gente também tá falando sobre, primeiro, o fato dessa mulher ter conseguido chegar numa delegacia já é algo, né, que muitas não chegam. Sim, a subnotificação é existente, né? Porque a maior parte dos casos não chega a virar dados. Não, e aí a gente parte do princípio que ela conseguiu chegar, né? E aí conseguiu chegar de que forma? Igual você falou, às vezes leva os filhos, não tem dinheiro, e essa distância, né? Como é que chega? Como é que tem o suporte? Né? E igual você está falando, não dá para ter uma só, não dá para ter essa distância, não dá para gritar da janela e esperar que alguém venha socorrer, entendeu? Agora, que Irine, algum vizinho, que algum amigo, ou que a própria polícia apareça. Sim. Você foi relatora da Lei Maria da Penha. E aí acho que é importante também a gente contextualizar isso, não só a importância da lei, como os desafios da implementação e da garantia dessa lei, né, da efetividade dessa garantia, mas um pouco da sua experiência enquanto relatora. O que uma relatora faz? A relatora, na verdade, alguém apresenta a lei, certo? Então, assim, um deputado ou uma deputada vai lá e apresenta a lei. Então, é designado, é indicado uma pessoa para relatar, ou um deputado ou uma deputada. E essa pessoa é que vai transformar aquele projeto numa lei mesmo. Por quê? Porque a relatoria, você vai estudar todos os problemas que fazem parte daquele tema que você está tratando, né? Então, vamos à Lei Maria da Penha. Nós tivemos 2 relatoras. Na comissão de Saúde e Seguridade Social, foi a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Na comissão de Constituição e Justiça, fui eu, que é a última antes de chegar no plenário. É a última comissão antes de chegar no plenário. Então, assim, ali a gente vai vendo assim, bom, quem que vai atender essa mulher? Que tipo de equipamento é preciso para atender essa mulher? O que faz com os filhos dessa mulher? Essa mulher pode sobreviver sem o recurso financeiro? Ela é dependente financeiramente do seu marido? Se ela foi... Por que ela tem o nome de Maria da Penha? Porque a Penha, ela casou com uma pessoa que, assim como ela, tinha curso superior, então tem que derrubar esse mito de que essa questão da violência é uma questão que acontece só entre as pessoas que não conseguem chegar à universidade, né? E que está ligado à bebida, e que está ligado à droga. Não está ligado a isso, não. Está ligado a um conceito e uma cultura social perversa de agressão a alguém considerado menos inteligente e menos forte, uma pessoa mais vulnerável. Isso não é verdade, isso acontece em todos os lugares. Então, assim, o ex-marido da Penha, ele bateu, fez o caminho, né? Xingou, fez violência psicológica,
fez violência sexual, fez violência física, até ele esfaqueou uma vez a Penha e depois ele atirou nela, ela foi para a cadeira de rodas. Então, por isso, mas ela não se calou. Ela foi ao judiciário cobrar a justiça que lhe cabia, certo? E a punição àquele agressor. E a justiça brasileira não deu nem bola para ela. Ela foi na ONU. Então, ela foi um símbolo para nós, porque ela teve a coragem de ir na Organização dos Estados Americanos, a OEA, e ela registrou uma queixa contra o governo brasileiro, que não tomou as providências para a prisão do agressor e para o tratamento dela, porque ela é uma odontóloga, né, normalmente nós vamos falar uma dentista, mas ela não podia mais, porque ela ficou paraplégica, ela não tinha mais como se sustentar e nem sustentar as filhas. Quem vai sustentar? Certo? Então, o caso da Penha levantou uma série de questões. Então, assim, eu, na condição de relatora, fui pegando todos esses pontos e colocando ali na lei. Por isso, vocês veem, é uma lei grande, com muitos artigos, porque ela procura localizar cada problema desse. Como resolver, né? Entendeu? Quem é responsável? Bom, responsável por receber é a delegacia, porque é um ato de violência. Como que essa delegacia recebe? Ela tem que ter profissionais qualificados que tiveram treinamento exclusivo para receber essa mulher, porque ela chega física, emocional, psicologicamente abaladíssima. Qual é a responsabilidade do Ministério Público? Qual é a responsabilidade do Judiciário? Entendeu? Essa mulher pode voltar para casa? Não, ela não pode voltar para casa, porque a próxima não vai ser uma surra mais, a próxima já é efetivamente uma tentativa de homicídio e muitas vezes consegue-se, né, esse homicídio. Então, é isso que é relatar um projeto. É você pegar o eixo, as questões centrais que estão ali e ir destrinchando, tá certo? Você perguntou como foi. Foi duro. A Omarada não estava afim de aprovar, não. Mas homem também apanha. Tem mulher que bate em homem. Tá, tudo bem. Tem, pode ter. Mas não é uma exceção, não é uma regra. Né? Você pode, assim, de vez em quando aparece, a mulher matou o marido para ficar com a herança, para não sei o quê. Mas é 1 em 1000. O que acontece com mais vezes e que acontece recorrentemente é a mulher viver 30, 40 anos apanhando todos os dias. Então, isso não é vida. Então, isso é uma pessoa que está mentalmente doente, porque é uma pessoa que está com medo. E quem tem medo todo dia, o tempo todo, não consegue ser uma pessoa que não adoeça. Ela vai ter depressão, ela vai entrar, ela vai surtar, ela vai ter... Ela não vai conseguir trabalhar, ela não consegue ficar em trabalho nenhum, porque ela não consegue ter aquela produção que a outra, que não sofre esse tipo de situação, o desempenho de uma é diferente do desempenho da outra. Às vezes também o próprio homem, né, não deixa ela trabalhar. Essa violência é daquela, de vai ficar em casa, vai cuidar. Cárcere privado. Cárcere privado. Tem muitos casos de cárcere privado. Então, assim, foi uma luta muito grande, mas foi uma luta muito bonita, porque muitos
homens parlamentares vieram se somar a nós, tiveram os contra, os reacionários, os homofóbicos, os machistas, mas também tinham os homens que são pessoas inteiras, íntegras, que compreendem que essa cultura tem que acabar no Brasil e no mundo, e fizeram a sua parte, nos ajudaram oferecendo propostas, votando a favor nas comissões, votando a favor, defendendo, usando a palavra para defender, tá certo? Na minha comissão, a Constituição e Justiça, foi muito difícil aprovar. Foi um dia inteiro, começou a sessão 9h da manhã, acabou, era mais de meia-noite. A gente passou esse dia inteiro e é uma comissão que só tinha juristas, advogados, ex-juízes, ex-desembargador, ex-isso, ex-aquilo, tudo muito na área jurídica. Então, eles ficavam procurando brechas para... e tinha aqueles assim, do tipo do presidente da República, que já pegava o microfone para escrachar, para falar a mesma coisa que mulheres ouvem na delegacia, né? Primeiro que uns diziam que estava escrito na Bíblia que a mulher tinha que obedecer o homem, se não obedecesse ele tinha o direito de bater, ou seja, a mulher estava coisificada, ela era uma coisa que pertencia àquele homem, né? Outros apelavam, inclusive chegaram a levantar a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. Mas, mesmo assim, nós aprovamos a lei e o Lula promulgou. E aí os juízes de primeira instância começaram a negar os pedidos das mulheres. Por quê? Porque as mulheres às vezes são dependentes economicamente, mas a maior dependência que tem nesses casos é a dependência emocional. A mulher sempre tem a esperança de que aquele homem vai mudar, que ele vai dar afeto, amor, carinho, amparo, acolhimento. Ela sempre fica com essa expectativa. Aí ela foi lá, registrou a queixa, chega em casa morrendo de medo de apanhar ou de morrer. Aí o cara vai, pede perdão, jura amor eterno e tal. Aí ela, no outro dia, vai lá e retira a queixa. Aí, quando ela volta, ela já leva a primeira... Ele fala, bom, não tem mais queixa contra mim, começa tudo outra vez. Então, nós colocamos na lei uma coisa chamada ação inominada. O que é isso? O guardião do cumprimento das leis não é o Ministério Público, então ele tinha que cumprir o seu papel de guardião contra a violência praticada contra as mulheres. Então, se a mulher, ou por coação, ou por manipulação, ela retirava o processo, o Ministério Público tinha a obrigação de dar prosseguimento ao processo. Então, isso é a chamada ação inominada. E eu fiz questão de colocar isso lá e foi o grande debate, né? Eu não sou advogada, mas lá os bambambam, juiz, desembargador, ex-presidente do Supremo. É uma comissão que só tem assim, um pouco pessoas com esse perfil. Mas nós aprovamos na comissão, e depois conseguimos aprovar no plenário, e o Lula imediatamente promulgou. Para mim, a minha saída do Ministério foi marcada assim, muito fortemente, porque logo que começaram a negar, dizendo que o processo não existia mais porque a mulher tinha retirado,
E aí os juízes e juízas também, né, negando os pedidos das mulheres, o Lula entrou com uma ação no Ministério, no Supremo Tribunal Federal, para garantir a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E ela foi julgada exatamente na véspera da minha saída. Eu trabalhei muito, nossa, eu ia de gabinete em gabinete, conversar, mostrar, falar o que estava acontecendo, né? E pedia aos ministros do Supremo Tribunal Federal que olhassem assim com um olhar limpo, despido, assim, de preconceito, de qualquer tipo de preconceito, entendeu? E que olhasse a lei mesmo, a lei, e não o preconceito, o costume, né? A tradição, que é uma péssima tradição. Bater e matar a mulher, isso não pode ser considerado uma boa coisa. Mas como é que uma sociedade vai ser sadia se metade dela corre o risco de morrer e apanhar o tempo todo? Então, assim, a gente ganhou, foi, para mim, assim, foi uma saída honrosa, sabe? Assim, eu saí com uma alegria muito grande no meu coração, porque no dia que eu saí, os jornais todos estavam dizendo da nossa vitória, foi uma grande vitória, grande mesmo. Acabou aquele debate técnico, pode, não pode, é constitucional, não é constitucional. Não é constitucional, sim, acabou, os juízes têm que julgar à luz da Constituição. Para mim foi assim, uma saída fantástica, entendeu? Foi a coisa que marcou demais, muito mesmo. Eu saí muito feliz. O que me pega na sua frase, algumas áreas que você fala, é que assim, teve gente do governo que foi contra, né? É uma lei que é nitidamente de proteção, né? E eu acho que é interessante que essas pessoas que são contra também são as mesmas que hoje, provavelmente, são os bolsonaristas que usam a família como argumento, né? Usa a igreja como argumento, usa para continuar essa ideia que é um machismo mesmo, né? Então, a gente tem aí pessoas que usam o termo família, religião, para ir contra e a favor da violência, né? É porque é nítido que essa lei é para a proteção das mulheres. E aí a gente tem pessoas indo contra, usando a família e a religião como base para não se ter uma lei, porque se perde o privilégio, né? O homem se sente atacado na hora de que... Porque no final das contas, eles acham que é eles que vão... Eles serão atacados se eles baterem nas mulheres. Quanto a isso, se isso não acontecer, segue a vida dele normal. Mas esses assuntos viram pautas e políticas, né? E aí, a gente tá aí agora, terminou, você esteve lá como ministra, e aí você volta a ser deputada estadual. E o que isso mudou, né? Como é que tá seu momento com a população, já que você disse que é mais próximo a ela? Como é que fica isso para você? Buscar transformar a partir de diversas ações. Um parlamentar pode apresentar uma lei, um parlamentar pode fazer uma articulação, criar ambiente para debater determinada questão e dali sair algum nível de consenso. Um parlamentar pode não, tem a obrigação de fiscalização. Ele pode fiscalizar. Não é opcional, então. Não, é obrigação constitucional. Uhum. É Mesmo obrigação. que pareça, às vezes, ser opcional, né? Mas não é. Essa é uma informação importante, galera. Não é opcional, é a função, faz parte das competências, né? Exatamente. Você tem a competência, é sua obrigação, porque senão, já que nós estamos aqui no juridiquês, você estará prevaricando, tá certo? Que é um crime. Você não está cumprindo a sua função.
entendeu? Por isso que eleição é uma coisa séria. Então, assim, a gente tem... eu tenho um amigo que é candidato, eu tenho uma pessoa que eu conheço, super legal, me fez um favor uma vez e tal. Eu acho que a gente precisa ser muito grato às pessoas que nos ajudam. Muito. A gratidão é uma coisa... A ingratidão nos desumaniza. Mas o exercício da política não pode ser porque você é grato. O exercício da política é você ver as pessoas que sabem o que estão fazendo ali e que estão a serviço da coletividade, certo? E não a serviço do seu grupo, dos seus interesses econômicos, ou até mesmo dos seus interesses mais ideológicos, né? E aqui não é uma crítica à ideologia, não. A crítica é se você vai lá só para poder proteger aquilo que te beneficia, tá certo? Aí você é da área da saúde, mas você não faz uma vistoria num hospital para ver se está tudo correndo bem. Você é da área de direito, você não faz uma vistoria numa delegacia, num presídio, para ver se as coisas estão correndo bem. Tá certo? Se a lei está sendo cumprida. Se você é uma pessoa ligada aos movimentos de mulheres, você não faz uma diligência para ver se a rede está funcionando, se os recursos estão fluindo, se os equipamentos estão funcionando, se o servidor está sendo reciclado, né? Porque as leis mudam, porque mudam, inclusive, as formas de tratamento e tal. Eles estão indo a aprender os novos fazeres e os novos saberes. É preciso é preciso a gente ir fazer a verificação. O pouquinho de poder efetivo que nós temos está muito baseado nessa obrigação da fiscalização. Então, tem uns que não fazem, porque é do grupo de quem está dirigindo aquilo que ele deveria fiscalizar, outros não fazem porque não querem se incompatibilizar, não quer criar nenhuma divergência com ninguém e tal. A gente não foi eleito para ser bonzinho, nem para ser malzinho. A gente foi eleito para cumprir a Constituição, observar os direitos e buscar a garantia dos direitos quando eles forem violados. E é direito para todos, né? Não só para alguns. Exatamente. Porque os dedos da mão não são iguais, portanto, o tratamento à sociedade também não é igual, tá certo? Então, assim, para nós que somos militantes de direitos humanos, nós tratamos essa questão assim, nós temos que tratar igual os desiguais. Você tem que entender que as pessoas são desiguais. Você tem que admitir. Não pode ser, nós não somos todos a mesma coisa. Eu nunca sofri nenhum tipo de constrangimento de raça. Mas os indígenas, o povo negro, os ciganos, os pomeranos, esses vivem sendo vítimas disso, certo? Não só de constrangimento, mas de violência racial. Não, violência, genocídio, especialmente a juventude da quebrada, isso aqui que é assim bem nítido. Então, como a gente estava falando, sair lá do exercício do mandato federal, exercício do Executivo Federal. Depois que eu saí do Ministério, eu fui assessora da Dilma. Eu saí do Palácio junto com a Dilma, junto com o Lula, no dia 16 de março de 2016, né?
que foi o dia que decidiram abrir o processo de impeachment contra a Dilma, então ela tinha que se afastar do governo. Então eu fiquei lá, eu vivi todos esses momentos da história recente do Brasil. E por isso, quando eu aqui cheguei na Assembleia Legislativa, eu fiz aquilo que eu procuro fazer sempre, ter coerência no meu trabalho. Tá certo? Então, assim, o meu trabalho é de direitos humanos, então eu tenho que saber como estão as crianças, como estão os negros, como estão as juventudes, como estão os idosos, como estão as pessoas do campo, da cidade, as pessoas que são vítimas de violência, de todo tipo de violência, né? Então, assim, foi isso, Átila. E aí, como? Primeiro eu fui aprender a ser deputada estadual, que é muito diferente de tudo que eu tinha feito antes. Tá certo? As regrinhas podem ser iguais, você apresenta a lei, você faz isso, você faz aquilo, mas a realidade local é muito diferente da realidade nacional, onde eu tinha sempre sido o meu ambiente de trabalho. Então, assim, fui me aprofundar aqui nas relações com os movimentos aqui. Então, assim, a partir daí a gente trabalhou leis específicas em relação a mulheres. Então, assim, eu poderia citar várias, mas essa, para mim, é emblemática. Nós aprovamos uma lei, chama Lei Jaciara da Silva, que é uma lei que determina e obriga o Estado a cuidar das crianças que ficam quando a mãe é assassinada. Quando ocorre o feminicídio, essas crianças se tornam órfãs, porque o pai ou foge e nunca mais aparece, ou vai preso quando é julgado, condenado. E quem cuida, assim, aí, em geral, avós e tios levam para casa, dão roupa, dão comida, mas quem cuida da cabeça dessas crianças? Quem será esse adulto que assistiu e participou? Porque, na maioria dos casos, são as próprias crianças que ligam para a polícia para dizer: a minha mãe foi assassinada. Então, essa foi uma lei, assim, que, para mim, emblemática, importantíssima. Assim, o Estado do Espírito Santo tem a obrigação de cuidar dessas crianças agora. Mas deixa eu entender um pouco. Aí o Estado tem a obrigação de cuidar. E aí os avós, né, vamos dizer aqui, existe uma verba que vai para essa criança até os 18 anos? Como é que funciona? Não é uma verba que vai direto para ela. Vai criar um serviço de atendimento psicológico, social. Porque se essa criança não tiver, então o dinheiro pode não ir direto para ela. Ela pode até, se a família dela for muito pobre, ser inscrita em algum programa para receber cesta básica, material escolar, né, todas essas coisas que tem obrigação de oferecer a quem não tem. Mas nós precisamos pensar que o mundo está ficando muito violento, cada vez mais violento, porque a violência vai sendo banalizada. Ela vai sendo banalizada por quê? Bom, eu vi minha mãe morrer, não aconteceu nada, eu fiquei jogado aí, ninguém cuidou de mim. Então, por que eu não vou ser violento também? Também vou. Ou eu vou ser uma vítima passiva. Nossa, isso é normal, isso acontece com todo mundo, aconteceu com a minha mãe. Isso não pode, isso não é normal. A violência não é normal. Não é. Então, essa lei, para mim, é muito, muito, muito importante. Agora, essa lei leva um nome, né? Jaciara da Silva. Quem é a Jaciara? A Jaciara da Silva é uma mulher que foi assassinada o ano passado. A filha dela, de 10 anos, que
tomou a iniciativa de dar a informação desse assassinado. Era uma mulher que tinha medida protetiva, então, assim, já era do conhecimento do Estado, ou seja, tanto o Executivo quanto o Judiciário e o Ministério Público já sabiam que ela era uma vítima em potencial de um homicídio, sabe? Ela, assim, o nível de fragilidade dela e a possibilidade do homicídio já estava colocado, porque ela já tinha sofrido anteriormente. Então, assim, agora, essa menina, ela precisa superar esse trauma, porque ela merece uma vida com dignidade, ela merece ser feliz, ela não pode ficar o tempo todo presa àquele momento dramático da vida dela, ou fingir que aquilo não aconteceu, ou não cuidar das sequelas que vai ficar psicologicamente, afetivamente, e ela... Normal é um negócio que não existe, porque de perto ninguém é normal, mas tem, vamos dizer, um certo equilíbrio aí da maneira que as pessoas vivem. Essa menina também tem o direito de viver assim, né? Assim como outras leis que eu acho assim, muito, muito, muito importantes, muitas delas, a maioria delas, ligadas à questão da reparação do Estado e da responsabilização do Estado para com as vítimas. Agora, tem uma lei que, para nós do Espírito Santo, e principalmente da região de Vitória, ganhou uma importância muito grande, que é a lei que leva o nome da Luísa Lopes. E foi uma lei proposta por você, né? Sim, foi uma lei que eu propus e que, graças a Deus, foi aprovada e já está sancionada e já está em vigor. Então, tem uma função bem parecida, né? Sim. Que é dar suporte à família que perdeu. Exatamente. Só que nessa lei, além do suporte psicossocial, nós também colocamos o suporte financeiro, né? Porque, por exemplo, se o mantenedor da família, a pessoa que é provedor da família, foi ele que faleceu, quem vai prover aquela família? Tá certo? Então, aí tem, além da questão psicossocial, entra o elemento também financeiro. É uma lei importante, inclusive, porque o que aconteceu com a Luísa mobilizou muitas coisas, né? Mobilizou, inclusive, muitas pessoas que foram afetadas com isso. A Luísa foi uma figura muito importante em muitos espaços aqui, né? Inclusive, uma rede de amigos e de pessoas começaram uma mobilização, o ato aconteceu, e é uma lei, inclusive, que o próprio ato, né, a mobilização popular, também nos lembram e nos informam da importância da gente discutir cada vez mais o debate de mobilidade urbana, de transporte alternativo, né? Porque é uma ciclista que foi atropelada. Inclusive, no ato, nós tivemos uma série de outros familiares que também perderam seus filhos que faziam uso da bicicleta como transporte público diário, né, cotidiano, e que foram mortos no trânsito, né? Não, infelizmente, a morte dessa menina porque a gente deveria fazer as coisas pela positiva, né? Não pela negativa. Você vai fazer um debate, uma revisão de alguma coisa porque alguém morreu. Alguém que antes dela, nossa, tiveram muitas, né? Tiveram muitas. Então, assim, isso nos leva outra vez, nos leva à questão do direito. Então, assim, o direito ao transporte é um direito, não é uma benécia, assim, é direito. Nós deveríamos, inclusive, ter um transporte público de qualidade, sem custo para a população, tá certo? E limpo, né, do ponto de vista ambiental, e seguro, do ponto de vista de como você pensa o trânsito dentro da cidade. Nós vemos aí, ainda não concluído, todas as vias por onde as pessoas podem
usar as suas bikes. E a minha filha, por exemplo, trabalha de bike. Eu fico muito angustiada. Eu, por mim, ela pegaria um ônibus, certo? Mas ela não quer e ela tem direito de não querer. A cidade é que tem que oferecer a ela um espaço seguro para ela ir com a bicicleta dela onde ela quiser. Seguro para ela, seguro para as pessoas que estão dirigindo e que pode ocorrer um problema no trânsito e acabar num fato lamentável e irreversível, que é a morte, e seguro com o bem dela. Ela tem que ter onde guardar a bicicleta dela e chegar, a bicicleta dela está lá, tá certo? Então, assim, é porque as cidades são privatizadas, as cidades são pensadas para as atividades que geram recursos e não são pensadas para as pessoas, entendeu? Por isso que um dia que vocês tiverem com interesse, uma coisa que eu gosto muito de discutir é a chamada desprivatização do Estado. Aí pensando a cidade como parte do Estado, né? Do Estado brasileiro, um dos 3 entes da federação, né? O país, o Estado e o município, que tem que começar a colocar as pessoas à frente dos interesses comerciais e financeiros, tá certo? Então, as pessoas não podem morrer por esse... O que vale mais, a vida de uma pessoa ou o lucro de alguém que está tendo uma atividade ali? Eu acho que é a vida da pessoa. Então, assim, a questão da mobilidade é uma questão de sobrevivência hoje em dia, certo? Em parte pela falta de segurança e a questão da poluição ambiental causada por excesso de veículos. E nós vimos na pandemia quem foi o maior transmissor do coronavírus. Os ônibus do Transcol lotados, não aumentou o número de ônibus, não fazia descontaminação corretamente, tá certo? Então, assim, tem... Também a população que utilizou, né? Exatamente. A população pobre e preta, que é trabalhadora. Exatamente. Então, a morte dessas pessoas está na mão do governo, com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, agora já mudando um pouco de assunto, mas sobre... E essas eleições? Você que está no PT desde a sua fundação, né? Fundadora do PT, correto? Como é que é para você ter o Lula concorrendo de novo? Concorrendo contra o Bolsonaro e a gente tentando fazer que não vá para o segundo turno. Como é que tá aí o coração? O coração está firme e esperançoso. Firme e esperançoso mesmo, né? Eu sou do time do Lula. Eu jogo na defesa, no ataque, sou gandula, viro juiz, faço qualquer papel que a gente tiver que fazer dentro desse time que o Lula é o capitão. Eu tenho andado muito. Eu acho que quanto mais próximo nós vamos ficando das eleições, nós vamos vendo muitas pessoas ficando caladas porque não querem se expor, têm medo da violência bolsonarista, desrespeitosa, como se a verdade exclusiva fosse a verdade deles, e querendo ganhar no grito. No grito não vai ganhar, não adianta, pode esgoelar o tanto que for, que no grito não vai ganhar, entendeu? Assim, agora tem pessoas que já começam a querer conversar, né? O próprio processo dos debates, né? As barbaridades que o presidente da República está falando, o desrespeito. O 7 de setembro já é para nós uma data que você tem que mais refletir do que comemorar, né? Que independência é essa que ainda mantém traços fortíssimos de escravidão,
onde não tem mais o Império Português, mas o Império Norte-Americano está aí mandando em todos nós, né, tomando conta do nosso país. Então, assim, que liberdade é essa de império que nós tivemos? Né? Então, já não é um dia que vamos comemorar. É um dia para a gente refletir sobre como o Brasil está, tantas coisas que o Brasil precisa fazer para se emancipar efetivamente, ser dono do seu petróleo, ser dono da sua água, ser dono das suas matas, ser dono do seu patrimônio mineral, né? O Brasil é um país muito, 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 muito rico. Pobre é o povo brasileiro, mas o país é muito rico. E ainda você tem um presidente da República que a única coisa que tem a dizer é que é imbrochável. É assim, nossa, é nojento, certo? Assim, é inaceitável, chega a ser ofensivo uma pessoa que se porta dessa maneira diante de um cargo de tamanha importância que a gente precisa respeitar. E para ser respeitado, a gente tem que se fazer respeitar. Então, as pessoas já estão começando, muitas pessoas que estavam distanciadas estão começando a pensar nisso, né? Então, assim, a gente tem conseguido chegar a muitas pessoas que até uns meses atrás a gente não conseguia chegar perto. E tem esse pessoal que não quer falar. Estou pensando. Aí, você vai votar no Lula, vai votar no coiso. Estou pensando. Então, eu acho que pode vir uma onda aí de um voto silencioso, porque é um voto que está submetido ao medo. Está submetido mais ao medo, à insegurança. Porém, do outro lado, hoje, vou pegar hoje como exemplo, isso acontece todo dia. Nós fomos almoçar lá na Ilha das Caeiras, né? Fomos lá nas marisqueiras almoçar, prestigiar o trabalho delas. É a festa, né? Dos mariscos, a mariscada. A mariscada. Aquela mulherada é fantástica, sabe? Trabalha muito, é uma coisa muito legal. E nós fomos... Mas aí as pessoas viam a gente com o adesivo... E aí, nossa, Fabiana teve que parar não sei quantas vezes, abre a bolsa, toma. Aí, você tem aí, fazia um bolinho em volta da gente, entendeu? Eu também quero. Me dá 3, que é um para mim, um para o meu marido, outro para minha filha, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem esse povo que desce aí a ponte, você tem as pessoas que estão ansiosas para que o Lula ganhe as eleições, e o Lula vem liderando as pesquisas. Então, assim, eu não sou arrogante, eu não uso dito popular, salto alto. Então, assim, nós ainda não ganhamos as eleições, mas nós vamos ganhar. É isso. Nós vamos ganhar as eleições, e de preferência no primeiro turno, para dar um... Ser no primeiro, né? Precisa ser no primeiro. Né? A gente está convocando as pessoas. Assim, se você é Lula, primeiro, escolha o time do Lula. Não vai largar o Lula na mão do Centrão. Não deixa o Lula sozinho lá no Planalto, não. Eu fiquei lá 12 anos e sei que não é brincadeira aquele Congresso. Segundo, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui, pensa bem. Nós estamos aqui lançando uma pequena campanha, mas é uma campanha mais boca a boca, assim, que é o dia do 13. Todo dia é dia de 13. Todo dia você faz uma lista de 13 pessoas que você ainda não conversou, que você ainda não abordou, que você ainda não mandou um WhatsApp, que você ainda não telefonou, que você ainda não tomou um café, para pedir o voto. Entendeu? Para pedir o voto. De preferência, pedir o voto completo. Uma chapa completa, porque o Lula não pode ficar sozinho. O Lula precisa ter a turma dele.
Exatamente. Ele precisa ter base de sustentação. Então, assim, eu estou muito animada. Eu estou muito animada mesmo. E minha convicção é de que nós ganharemos essas eleições, se Deus quiser, no primeiro turno. Irine, qual é o recado que você deixa para quem ainda tem dificuldade de afirmar o voto no Lula? Porque nós também temos uma camada da população que ainda resiste ao PT e ao Lula, por N motivos, mas que, de alguma forma, tem interesse em derrotar o Bolsonaro. A gente também precisa dialogar com essa população. E aí acho importante uma fala de uma candidata do PT em relação a isso. Nayara, olha só, tem um argumento. Você vai votar no ex-presidiário? Não se esqueçam que Jesus ficou preso antes de ser assassinado na cruz. Então, o Lula não deve nada, nada. Todos os seus processos foram arquivados, ou por prova fraudada, ou por prova insuficiente. 2. Não acredite em fake news. Verifique cada informação que você recebe. Vai verificar se aquilo procede, se aquilo não procede. Por exemplo, vou citar um exemplo dessa semana. Lula vai fechar as igrejas. Me poupe, né, pessoal? Quem criou o dia da marcha a Jesus foi o Lula, a pedido dos religiosos, de diversas religiões. O que nós assistimos quando a criatura passou por aqui? Em vez de um Jesus que prega o amor, tinha um revólver de não sei... Isso, nós não precisamos de arma. Nós precisamos de comida, emprego, salário com poder de compra, escola, educação. Nós precisamos de financiamento para termos uma casa própria. Quem produz alimento que está no campo, que são os pequenos agricultores, precisam também de ter seu financiamento, de ter maquinário para trabalhar. Então, pensa nisso. Pensa que o Lula garantiu que nós saíssemos do mapa da fome. E hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Então, pense que o seu filho, que o seu neto, que o seu sobrinho, que o seu irmão, que a sua mãe, que a sua avó precisa comer pelo menos 3 vezes por dia. É possível fazer isso? Nós fizemos isso. O Lula fez isso. O Lula fez isso. O Lula é um pacificador, porque o Lula compreende as diferenças e ele tem uma enorme capacidade de conversar. Gente, hoje, a ausência de paz é algo que está deixando as pessoas muito tristes, muito para baixo, porque as famílias foram divididas. Irmão não fala com irmão, pai não fala com tio, e pai não fala com filho, mãe não fala com filho, assim, por causa da pregação do ódio. Nós não podemos pregar o ódio, nós temos que pregar o amor. Ai, piegas, troço mais babaca, negócio de amor. Não, gente, nós vivemos, não é só de comida, não, nós vivemos de amor. Nós vivemos de amor. O que nos dá a segurança para a gente levantar e falar assim, meu dia hoje será um dia muito legal? O amor que a gente recebe dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, as pessoas que são religiosas, a partir das suas crenças religiosas, recebem também esse amor dentro da sua crença religiosa. O Lula veio para pacificar o Brasil. Você acha que o Lula precisa ser presidente? Uma pessoa que saiu com mais de 80% de aprovação, que foi duramente castigado,
sem dever nada a ninguém, que foi reabilitado pela justiça, tem que virar presidente da República e já devia estar indo curtir os netos, os bisnetos, né? A bisnetinha dele é muito linda, aluna. Então, assim, e ele, naquela idade, tendo passado por tudo isso, está se dispondo a ser presidente. Isso é um ato de generosidade. Porque ele sabe que ele pode convencer pessoas. E ele não está se furtando a cumprir esse papel. Então, assim, votar no Lula é votar num Brasil com esperança, com amor, um Brasil com um futuro de oportunidades. Esse é o recado que eu deixo para as pessoas que ainda estão pensando. Para as pessoas que já se decidiram a votar no Lula, o recado que eu deixo é: todo dia é dia de 13. Vamos fazer a nossa listinha de 13, vamos fazer contato com 13, depois fazer uma outra listinha. A gente pode fazer 3 listinhas de 13 por dia. E é só conversar. Aquelas pessoas que não vão votar no Lula, façam campanha mostrando o que o seu candidato fez para o Brasil. E convença as pessoas do que ele fez. E não fale mal do Lula. Eu quero saber por que o gás hoje custa R$120 quando ele custava 38. Eu quero saber por que a minha energia eu pago 3 vezes mais. Eu quero saber por que morreram 790 mil pessoas no Brasil, mais de 500 mil de pessoas. Se puderem explicar isso, faça uma campanha em cima de propostas concretas e deixe o Lula fazer as propostas dele. Eu quero saber se essa turma tem argumento ou se eles vão querer só no grito. Já falei, no grito não vai. Não vai. Então, se tiver argumento, eles convençam quem eles têm que convencer. Então, Irene, a gente tem uma brincadeira que a gente está fazendo aqui com os candidatos no final para encerrar. E funciona desse jeito. Você vai escolher 3, vai sortear aqui 3 nomezinhos. E aqui você vai dizer quem você casa, quem você beija e quem você passa. Tá bom? Vamos ver lá. Pode tirar os 3 de vez, tá? Aí você pode ver primeiro, analisar. O que será que vem por aí, né? As caras. Nossa! Eu não vou casar com ninguém, certo? Tem um aqui que, como é que é? Casar, beijar e passar. Eu vou passar todos os 3, embora eles não tenham a mesma intensidade, cada um. Mas nenhum dos 3... Então vamos fazer bem assim, eu passo menos, passo e passo muito. Vamos lá, que a gente consegue... A Renata Vasconcelos... Não, o Barack Obama eu passo menos, certo? A Renata Vasconcelos eu passo meio e o Donald Trump eu passo muito. Todo mundo está fora da minha lista. Então, Irene, agora você pode mandar uma mensagem direta para a população jovem que vai ter acesso a essa informação e que a gente espera que eles divulguem para todo mundo, para a gente conseguir chegar lá nessas eleições, tanto com o presidente Lula e também com o apoio que ele merece para continuar governando. Galera, vocês que estão levando, as mulheres e a juventude que estão conduzindo o Lula para essa vitória. Nessa reta final, vamos botar a cara, vamos conversar, vamos fazer mesmo muita campanha para a gente, no dia 2 de outubro, gritar de alegria. Estamos livres e vamos fazer um Brasil lindo. Eu conto com vocês para isso.
eu e o Brasil inteiro. Se vocês ainda não têm escolhido deputado estadual, eu estou oferecendo o meu nome. Vocês viram minha história, vocês viram quem eu sou, vocês viram o que eu faço, e eu não vou aqui prometer nada, eu vou prometer dar prosseguimento ao trabalho que eu fiz até hoje. Meu número é 13133. Muito obrigada. Obrigado, Irine, pela presença, pela confiança. Obrigada, Irine. Prazer estar com você aqui. Parabéns pela trajetória. Eu que agradeço. Eu adorei fazer o programa, certo? Depois das eleições, pode me convidar para a gente falar sobre temas os mais diversos e variados, que eu adoro. Eu adoro conversar. Eu acho que conversar como é que é? Eu sou do samba, né? Então, assim, tem um samba que diz que é da conversa que surge a luz. Então, estou sempre à disposição de vocês, certo? E muito honrada pelo convite. Obrigada, obrigada. Acho que é melhor encerrar, né? Fazer um encerramento, né? Abre aí para ver se está. Ok. Aqui.